dia da revista da semana. Connosco temos José Faustino e Silvério Cunha. Hoje vamos começar com a audição de Pedro Nuno Santos. Após 6 meses em silêncio, Pedro Nuno Santos foi inquirido na Comissão Parlamentar de Economia. Na intervenção inicial, o ex-ministro das Infraestruturas atacou as decisões do governo PSD-CDS de ter privatizado a TAP, a ANA e a Ground Force, considerando que foram maus negócios para o Estado e bons para os privados. Hoje começamos então com José Faustino. José Faustino, um comentário a esta audição de Pedro Nuno Santos. Muito boa tarde. Vamos lá ver. Eu não vi a audição do ex-ministro Pedro Nuno Santos porque ando cansado de os ouvir, bem entendido, mas não aconselho as pessoas não aconselho as pessoas a verem ou não verem, portanto podem ver e podem não ver, porque a história eu pelo menos já vi o suficiente para ter construído uma história sobre a TAP, sobre todas estas coisas, sobre o SIS, sobre todos aqueles casos e casinhos. Enfim, Pedro Nuno Santos tem muita informação e sobretudo, pode ter importância para quem tiver dúvidas, ele representar, portanto, ele corporiza um bocado da ideologia de esquerda ou esquerdista deste governo e de António Costa e dele, que ainda mais à esquerda, ele é mesmo um autêntico neocomunista, em todas estas coisas. Claro que foi tudo mau ter privatizado tudo. Ele esquece-se, foi dizer que, por exemplo, António Costa, com a privatização do aeroporto, da ANA, dos aeroportos, que pagou as dívidas da Câmara de Lisboa. Esqueceu-se desse pequeno pormenor, porque os terrenos do aeroporto Humberto Delgado eram propriedade da Câmara e receberam uns milhões de largos de dinheiro nessa nacionalização. E pagaram muito dinheiro. Depois falam sempre no negócio, inclusive da TAP, do empresário Nilman, que pagou com o pelo do próprio cão, como costuma dizer. Esqueceram-se, e sendo correto ou não sendo correto, esqueceram-se que a TAP estava completamente falida, que a União Europeia não permitia que o Estado lá pusesse dinheiro, que os bancos nem prestavam dinheiro à TAP e que a TAP precisava no fim do mês de pagar salários. E quem entrou com os 400 e tal milhões foi a Airbus. Portanto, essas histórias são todas conhecidas, são todas omitidas. O engenheiro, agora veio à baila uma falta de respeito tremenda por quem geriu e teve a paciência de os aturar uma data de ano, o engenheiro Fernando Pinto. E, portanto, faz parte daquilo que temos e do nosso regime, não é? Portanto, a função até ali depois o Partido Socialista, com a maioria que tem, vota aquilo que quer e vota aquilo que não quer. E eu estou para ver como é que as pessoas, ainda outro dia tive a ver com alguma atenção, mais ou menos a opinião, agora não lembro o nome da deputada que vai fazer na Comissão da TAP, que vai fazer a relatora, vai ter uma carga de trabalhos, desde logo perante os seus camaradas do Partido Socialista e depois perante os outros todos para aprovarem o relatório final daquilo. Portanto, vai ser uma coisa muitíssimo complicada. O trabalho de Pedro Nuno Santos nesta Comissão de Economia, a função dele, claro, é ilibar as culpas e responsabilidades dos governos de António Costa e pondo as culpas todas em Pedro Passos Coelho, que na realidade salvou o país da falência, saiu do programa da Troika de forma limpa, como todos bem sabemos, e que na realidade fez muito bem em privatizar tudo aquilo que privatizou. Aliás, o governo de António Costa e Pedro Nuno Santos, dizendo que era um erro a privatização da TAP, nacionalizaram-na novamente. E agora estão aflitinhos para privatizar outra vez. Portanto, estavam errados. E agora anda-se aqui a tentar branquear uma série de coisas, um do que diz que disse, o outro que ouviu, e por aí. E, portanto, eu com toda a franqueza, os jornalistas andam muito entusiasmados, toda a gente muito entusiasmada com estas audições, agora ele volta a falar na da TAP, depois vem o outro, depois vem aquele. Com toda a franqueza, acho que já toda a gente percebeu a história e de facto, a conclusão a que se chega é que estamos perante um governo de gente incapaz e que não é capaz de arranjar gente capaz.
Professor Silvério Cunha, Pedro Nuno Santos concluiu a sua intervenção e passo a citar o que Pedro Nuno Santos disse: não há mais nenhum governo, nem há mais nenhum ministro que se possa gabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a darem lucro. Professor, uma análise aqui é esta frase que disse Pedro Nuno Santos. Bem, se eu começasse aqui por esta parte, tinha que dizer que, enfim, a frase mostra pouca modéstia, digamos assim, da Pedro Nuno Santos. É evidente, eu não sei, quem sou eu para saber se alguma vez houve algum governo ou ministro que deixou as suas funções com a TAP e a CP a darem lucro. A verdade, porém, é que a TAP e a CP deram lucro, apesar de tudo, mas também é bom lembrar que estavam numa posição em que tiveram injeções, sobretudo a TAP, injeções de dinheiro e, portanto, é claro, dar lucro, evidentemente, é no pressuposto de que, digamos, no fundo, o Pedro Nuno Santos está a querer dizer que deu lucro porque as injeções de dinheiro que, entretanto, foram feitas ou realizadas, foram feitas com sentido, por causa do Covid, etc. Mas a verdade é esta. Eu acho que, enfim, estas frases são frases, a meu ver, e aqui é que eu passo agora para o primeiro ponto que me parece importante. Eu sinceramente, a questão da TAP, já ninguém liga a isto. E devo dizer, as sondagens, por acaso, têm sido feitas, várias sondagens, várias. E eu, como já disse, sondagens, para mim, são sondagens e, portanto, eu não lhes dou valor excessivo. Mas acontece que há uma coisa que sucede é quando elas são muito constantes. E as sondagens mostram uma coisa: os portugueses já não querem saber disto para nada. É uma das coisas que os portugueses não querem, é mesmo saber isto para nada. Isto já morreu. Aliás, eu acho que, curiosamente, é falta de tática, digamos assim, está-se a insistir muito nesta história toda, e sobretudo nos meios de comunicação social, digamos, televisivos, porque eu estou convencido que, num dado momento, já ninguém está para ler aquilo, já ninguém está para ouvir sequer aquilo é uma coisa que farta, aborrece, por razão, porque a gente já percebeu que, por um lado, em coisas em que não se pode provar a verdade, reinará sempre a subjetividade. Em coisas em que se prova isto ou se prova aquilo, como aliás o Faustino já disse há bocado, isto tem muito a ver com a perspectiva dos políticos e, portanto, tem muito a ver dos pressupostos de onde se parte. Quando se fala de um determinado lado, vê-se, digamos, o copo de uma certa forma, quando se parte do outro, vê-se o copo de outra forma. É evidente que há uma certa objetividade em ambos os lados. Agora, a questão que se coloca é, depois há uma objetividade maior, que tem a ver com quê? Tem a ver com o contexto global em que está o país, com o contexto global em que está a União Europeia, e então aí é que a objetividade, digamos assim, que se impõe pela sua natureza, é que vem ao de cima. E essa é que é a questão, digamos, importante. Claro que os políticos fogem todos disto e cada um vê a coisa do seu lado, que é o ladozinho do problema. Agora, eu gostava ainda só apenas de dizer o seguinte: claro que Pedro Nuno Santos, a meu ver, teve um outro objetivo, que aí foi bem conseguido. Pedro Nuno Santos fez uma boa intervenção na Comissão de Economia, vamos ver se vai ser a mesma coisa quanto ao inquérito, a Comissão de Inquérito a respeito da TAP, porque aí eu penso que as questões são um bocado diferentes e os assuntos vão ser diferentes, mas como toda a gente já percebeu, Pedro Nuno Santos é um bom parlamentar, foi ministro de Assuntos Parlamentares, conhece bem o Parlamento, conhece bem como é que funciona tudo aquilo, conhece muito bem a máquina, digamos assim, e veio com toda a força, até por uma razão, que ele não deixou de largar as suas piadinhas a alguns colegas do partido também, porque ele, enfim, também tem contas a ajustar, e apareceu como querendo corporizar o seu renascimento enquanto líder num determinado setor do Partido Socialista. E por isso ele também veio dar um certo espetáculo. Aliás, aquela primeira frase dele, quando entra e diz assim: já estão cansados de mim, não estão, senhores deputados? Quando ele diz aquilo, com aquela provocação, aquela vontade, é evidentemente já é o império da retórica a funcionar, quer dizer, é querer, digamos assim, dar uma... E claro, e deu para os seus apoiantes, nomeadamente, aquilo foi uma maravilha. Agora, é evidente que, para mim, portanto, aquilo foi mais uma demonstração, digamos assim, de retórica política que tem importância, diga-se de passagem, tem importância, tem eficácia, ou não tem, não é? Mas, portanto, tem importância por causa disso, e ele veio dar um ar da sua graça a esse nível, como líder não só de um certo setor do Partido Socialista, anunciar que, portanto, as notícias sobre a sua morte são exageradas, porque ele ainda não morreu, politicamente, está aí pronto para continuar, e veio com o seguinte, falar também sobre um assunto que até certo ponto lhe podia correr bem por uma razão, que eliminava bem a questão, e as questões são questões já muito passadas no tempo e, portanto, já são muito afastadas. Terminando, eu diria assim, o difícil para ele vai ser agora a seguir. Primeiro, pelas razões, porque
Primeiro, porque a oposição já sabe o que ele disse em parte e já deve ter preparado agora uma nova vaga de questões sobre outras questões relacionadas com a TAP. São mais difíceis, no sentido em que ele, com as suas declarações, vai pôr, vai não pôr, vai dizer algumas coisas que podem entrar em contradição com algumas coisas que já foram ditas anteriormente. E, portanto, digamos assim, nós estamos, digamos, e é claro, em segundo lugar, digamos, isto é a primeira a dificuldade, portanto, do tema e do contexto em que as coisas têm decorrido. E, claro, a segunda dificuldade é que a oposição não vai facilitar-lhe a vida para, digamos, ele fazer um show-off para aparecer como líder de uma determinada ala do Partido Socialista. Portanto, eu adivinho que ou ele vem mais bem preparado ainda, e ainda vem com mais uma dose de retórica suplementar, ou então, evidentemente, vai ser uma inquirição, uma audição mais difícil e uma audição que, portanto, digamos, lhe vai oferecer outro tipo de obstáculos. Finalizando, eu diria, no entanto, eu acho que, com toda a franqueza, sobre este tema já não vale a pena muito falar. E as pessoas estão, de facto, a ficar muito cansadas. É que os portugueses já estão daquela ordem dos 70% não querem saber. Ora, quando as sondagens são constantes a este nível, quando mais de 2/3 das pessoas não querem saber, isto quer dizer que realmente está a cair, a cair, a cair, a cair. Só nas redes sociais é que há gente que ainda anima isto. Porquê? Porque há sempre gente contra, gente a favor e que faz declarações sobre isto e há respostas e há trocas de palavras, mas o povo português, no seu conjunto, já não quer saber disto para nada, bem ou mal, com razão sem ela, atenção. Mas já não quer saber isto para nada. Eu acho que Pedro Nuno Santos veio, afinal de contas, vai dar a fazer a prova de vida e dizer assim, estou cá e vou continuar, e vou aparecer, e até porque ele vai tomar posse como deputado, como se sabe, agora em julho, e vai, portanto, voltar ao Parlamento, e nós vamos ouvir falar dele outra vez nas próximas sessões, com toda a força. Ora, vamos continuar na política. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram juntos e continuam, porque as comemorações do Dia de Portugal acontecem numa altura em que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República se distanciaram publicamente devido à manutenção de João Galamba como Ministro das Infraestruturas, na sequência dos incidentes que envolveu o seu gabinete. O Presidente da República disse que não falou em nem um segundo sobre política interna com o Primeiro-Ministro enquanto estiveram na África do Sul, mas realçou a convergência total entre os dois em matéria de política externa. José Faustino, é possível? Porque, vamos lá ver, o pessoal é que não está habituado, já se esqueceram, e as gerações se calhar também são outras. O Presidente da República tem a posição que tem em relação ao Primeiro-Ministro, não é oposição ao Primeiro-Ministro, nem o Primeiro-Ministro é oposição ao Presidente da República. A situação e a oposição faz-se na Assembleia da República, ou cá fora, ou por uma questão ideológica. Portanto, é natural que, primeiro, é natural que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o Governo tenham pontos de vista divergentes sobre alguns problemas, ou sobre nenhum, ou sobre todos. Portanto, isso é possível. Que eles depois têm que se entender, têm que ter uma convivência institucional, com certeza que sim. Neste ponto aqui é natural e há de facto ali uma divergência que não era costume, e nós vamos repetir essa conversa, que não era costume entre Marcelo e Costa, que veio ao de cima com o caso Galamba e que ele está lá, ele de facto existe, é de ordem interna. Isso não invalida que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não estejam de acordo noutras matérias de política interna, e também não invalida que na política externa estejam completamente de razão. E ainda invalidamente, isso é que não pode mesmo invalidar nada, é que nas representações de Estado onde estão os dois juntos, que se portem bem. Portanto, não há problema absolutamente nenhum. Portanto, a oposição entre ou as divergências entre eles são feitas nas reuniões que têm todas as quintas-feiras, à porta fechada, só com os dois, ou nas posições públicas que cada um afirma sempre, com o devido respeito pela República e por cada uma das instituições. Portanto, é também uma insistência da comunicação social, permitam-me o desabafo, nesta parvoíce, nesta insistência, desta parvoíce, de querer acirrar coisas que não são chamadas em determinadas sedes. Tudo tem o sítio próprio para ser tratado. Professora... Pois bem, eu quanto a isto, eu concordo completamente com o que disse o José Faustino. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro desempenham papéis institucionais de Estado, e, portanto, era o que faltava, que em questões internacionais, ainda por cima,
houvesse cá fora, viesse qualquer coisa ao de cima que mostrasse qualquer espécie de digamos, divergência. De resto, também não é difícil que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tenham convergência total em política externa, porque, enfim, Portugal tem uma doutrina da soberania que tem sido mais ou menos constante, que até tem ultrapassado mesmo os partidos, é mais ou menos constante, e, portanto, nos últimos 30 anos, pelo menos, se é que não mais até, e por conseguinte, enfim, não vejo que haja aí um problema de maior. Agora, a única coisa que eu quero referir, que eu acho que tem sempre a sua graça, não é? Que o Presidente Marcelo nunca tem sempre que introduzir algumas ideias, digamos, naquela forma de apreciar e dizer estas coisas, não é? Aquilo que causou foi hilariante e, curiosamente, dá a sensação de que, portanto, as coisas nunca são graves, está tudo bem, é quando ele se pôs a classificar o seu aluno António Costa, não é? Quando Marcelo Rebelo de Sousa veio falar do seu aluno António Costa, dizendo que era muito inteligente, mas que estudava pouco, mas que, apesar de tudo, tirava 17 em 20, portanto, o classificava com 17, portanto, ele era bom aluno, não é? Muito bom aluno, e quando diz que ele sempre foi assim, já o conheci dessa altura, porque era muito assertivo, porque era assim, porque era assado, isto é, falou de António Costa, o Primeiro-Ministro, como estudante da Faculdade de Direito de Lisboa, e dele como professor dele, como seu professor, e depois classificou até disse as notas que tinha dado e tal, e diz tudo de grandes risadas, que aliás o António Costa também aplaudiu, que os presidentes da CPLP também aplaudiram, e que toda a gente achou muita graça, e portanto o que acontece? É que tudo isto, de algum modo, dissolve completamente tudo o resto, e nisto acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem essa grande habilidade, que é uma habilidade única nele. É uma pessoa, de facto, que, sob esse ponto de vista, é muito dotada, porque não só porque é pela sua inteligência, pela sua cultura, mas também pela sua grande prática de comunicador. E, portanto, sucede que ele, de facto, é capaz de dizer estas coisas, e no meio disto tudo, João Galamba fica numa nota de rodapé, digamos assim, porque já não interessa nada, embora eu continue a achar, e já agora vou apenas dizer, já que não falamos que o João Galamba vai ser mais talvez para a semana, mas assim, continuo a achar que o João Galamba se devia ter demitido na altura em que pediu admissão e, apesar da insistência de António Costa, da sua insistência, António Costa não ter permitido, ele devia ter-se demitido, fosse como fosse. Portanto, eu penso, continuo a achar que o João Galamba já devia ter ido embora, mas acontece que, independentemente disso, portanto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa tinha razão, mas pronto, mas já lá está, independentemente disto, João Galamba foi literalmente triturado por aquela retórica toda do Presidente da República, que acabou por, no fundo, desvalorizar tudo ao mesmo tempo, e a sensação das pessoas é que está tudo bem, sim, tudo bem lá fora, mas cá também, porque como é que é? Porque as pessoas também têm dificuldade depois em retirar, digamos assim, consequências políticas, se as pessoas, por exemplo, do ponto de vista, aqui contam também as questões pessoais, se as pessoas do ponto de vista, digamos, pessoal, não manifestarem grandes, digamos, ou mais agudas divergências. E isto é assim, se duas pessoas que têm grandes divergências se dão bem institucionalmente, mas se derem bem mais do que isso, e Marcelo nesse aspecto ultrapassa, vai falar com o professor, o aluno, que era assim, cheio de qualidades, embora pouco estudioso e não sei o quê, mas merecia 17, enfim, essas coisas todas. Claro que as pessoas dizem assim, afinal, quando eles conhecem-se há muito tempo, aquilo está tudo bem, quando se encontram, que diga-se passagem, já aconteceu uma vez, e com isto termino. Quando Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente do PSD e Guterres, primeiro-ministro, eu lembro de uma vez os dois entrarem num ato institucional. Os dois entraram num hotel, penso eu, para a casa de banho dos senhores ao mesmo tempo. E eu nunca mais me esqueço nessa altura, depois me assim a pensar, o que é que os dois têm para dizer um ao outro? Porque os dois eram grandes amigos pessoais. Inclusivamente da mulher de António Guterres, depois veio falecer, que era a grande amiga dos dois, que até os apresentou um ao outro. E acontece que eles eram, eu sempre achei que eles eram demasiado amigos pessoais para que um pudesse ser líder de um partido e o outro líder do principal partido da oposição ou vice-versa. Quer dizer, ser primeiro-ministro, os dois não podiam ser com total genuinidade. Porquê? Porque eles vinham desde os 17 anos como grandes amigos, de jantares, de farras quando jovens, de encontros, tudo. Ora bem, quando isso acontece, é evidente que a intersubjetividade é muito grande. Marcelo dá esta ideia com as pessoas, mesmo que depois de vez em quando dê um safanão e só precisa abalo uma coisa. Eu terminaria contando, lembro-se daquele caso em 17 dos incêndios de Pedrógão, quando ele, ao fim de uma semana de silêncio do António Costa, inexplicável quanto a mim ainda, e a história um dia falará disso, a Constança Urbano de Sousa foi demitida porque Marcelo impôs-se e falou. Mas quando ele se despediu dela e tudo isso, ele foi de uma simpatia pessoal para com ela que ultrapassa aquela questão institucional. Não se limitou a agradecer-lhe. Foi um beijinho, foi um abraço, foi troca de palavras, o que é que ele terá dito, etc. E Marcelo é assim.
E quando é assim, pronto, cria-se um outro ambiente. Ele cria um outro ambiente. E isso é que eu acho que Marcelo tem de especial. E penso que a opinião pública gosta tanto dele por um lado e por outro lado acha que é tudo mais normal e tudo muito bem, está tudo a fluir. Muito bem, passamos então para o próximo tema. Parece que há novas regras para as ordens profissionais e é um tema que está a dar muito que falar. A nova lei das ordens profissionais vai ser promulgada por Marcelo, mas não entra já em vigor, nem garante o fim da contestação. Há bastonários que vão conformar-se com as regras, outros que prometem mais protestos. José Faustino. Bom, estas regras das ordens profissionais, isto mais tarde ou mais cedo tinha que ser visto. Aliás, isto é uma sugestão, uma imposição da União Europeia, sugestão de vários organismos internacionais e de Da OCDE. da OCDE. Quem mexe nestas coisas percebe isso perfeitamente. Agora, à partida, temos que ver aqui o seguinte: tudo pode ser visto, tudo pode ser discutido, mas tudo deve seguir um processo correto e envolvendo todas as partes. Mais uma vez, o governo não foi capaz de fazer isso. Não foi capaz de envolver toda a gente, andou internamente a discutir isto meses e é para sempre a coisa, e depois pede às ordens 48 horas para se pronunciarem. Isto não é honesto, é até desonesto. Eu já senti na pele, como costuma dizer, este tipo de situações quando tive funções associativas, de coisas que demoraram um certo tempo a discutir e depois pediam-se 24 horas, um dia ou dois, para se pronunciarem. Portanto, isto é um cumprir calendário. É uma falta de tudo, não é? Olha, é falta de chá, para não dizer outras coisas pior. Tirando isso, vamos ver. De facto, eu para mim penso que isto há aqui alguns aspectos que são fundamentais. O primeiro é o acesso às profissões. As ordens profissionais, ou as associações, ou aquilo que for, não podem criar demasiados filtros à profissionalização de cada pessoa nas suas áreas. Eu não concordo com os exames das ordens. Não concordo. Nenhuma delas. Não concordo. Acho que quem faz exames são as universidades e é que as entidades devem estar licenciadas para tal. Universidades públicas ou universidades privadas. Há um indivíduo que tira uma licenciatura em Direito, tira uma licenciatura em Medicina, tira uma licenciatura em Engenharia, é licenciado, como isso se diz, portanto, tem uma licença para exercer essa profissão. Naturalmente, que sai de lá com grandes conhecimentos teóricos, mas tem dificuldade em os aplicar à prática. E nessa altura é costume nos advogados, nos engenheiros, nos médicos, haver um período maior ou menor de estágio. Há um estágio profissional acompanhado por um patrono, portanto por um engenheiro ou por um médico sénior ou por um advogado, que o acompanha e no fim dá o seu veredicto e diz: este indivíduo, este estagiário está em condições de ser um nosso par e exercer a profissão igual a nós. E ponto final. Depois, eu acho bem que, sendo as ordens uma entidade de autorregulação, que atribua um título, porque o título é uma salvaguarda para a sociedade sob a competência profissional de determinadas pessoas. Não digo que em todas as profissões que haja necessidade de um título profissional, é desejável que haja, mesmo nas coisas mais simples, não há, mas pelo menos nas mais importantes, pelo menos naquelas onde há ordens, e também há ordens a mais, agora aproveito para dizer isso, pois que haja esse título profissional e ele é útil. Depois, deve haver de facto uma separação, é um dos problemas recomendados pela OCDE, pela Comissão Europeia, pela Autoridade da Concorrência, haver uma separação entre as funções de classe, vamos assim simplificar, embora nas profissões liberais seja mais difícil de perceber, questões salariais, questões de relações contratuais, direitos e deveres da profissão, e as questões de supervisão, portanto as questões de regulamentação e de supervisão, portanto de regulação, mesmo de regulação. Ora, as ordens devem ser entidades de autorregulação e para a defesa da classe profissional existem as associações sindicais ou os sindicatos, que são a mesma coisa. E isso sim, portanto, em certas profissões isso não se verifica. Por exemplo, nos advogados isso não se verifica, nos médicos isso já se verifica. E isso é importante que se faça, de facto, essa separação.
Agora, as ordens e a classe não se pode formar de uma forma corporativa, desde logo condicionar a entrada de alunos nas universidades e depois condicionar a sua entrada nas profissões. Isso não pode ser. A universidade, e o professor Silvério Cunha pode, e sabe mais do que isso, mas pode explicar se for caso disso, sei que é extenso, há uma entidade que autoriza a constituição dos cursos. Não é uma coisa fácil, é uma coisa muito rigorosa e todas as universidades estão preparadas para exercer aquele ensino e para preparar as pessoas para aquela profissão. São eles que têm que examinar, são eles que têm que licenciar. Os outros têm que os adaptar à prática, fazendo estágios e não fazendo exames e filtrando. Eu lembro, por exemplo, na Ordem dos Advogados, salvo erro, no último exame que houve, não passou um sequer, zero. Portanto, isto é um filtro que não pode existir. Agora, há uma coisa em que, pelo menos, a Ordem dos Advogados, que foi aquela que deu uma espreita dela, e de facto a senhora bastonária tem feito algum barulho, com toda a razão, há aqui uma coisa em que eles têm razão. Há ali, e tudo indica, uma usurpação de funções que de facto não beneficia ninguém, nem os advogados, ou os profissionais que forem, nem aqueles que supostamente podem fazer depois essas funções, nem o público em geral. Porque não é de bom tom dar cargos e responsabilidades, porque são coisas de responsabilidades, são coisas de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, na mão de amadores ou pessoas que não estão qualificadas para isso. A lei não proíbe a ninguém que alguém dê um conselho a um amigo sobre isto ou sobre aquilo. Isso é uma coisa diferente, é uma consulta técnica, uma consulta jurídica, uma consulta médica, qualquer outra coisa. Eu posso dizer aqui ao professor Silvério Cunha, olha, dói-me aqui, olha, eu tomei um comprimido tal, toma isto, é capaz de fazer bem. Isto não é uma consulta médica, não estou a usurpar funções. E diferente é ir ao médico e o médico fazer a sua consulta, fazer o seu diagnóstico e receitar os medicamentos devidos. E aqui as ordens têm razão. Há de facto ali uma evidente usurpação de funções e, consequentemente, uma desautorização dos profissionais perante a sociedade. Agora, penso que é inevitável introduzir alguns melhoramentos. É pena é que não seja feito em diálogo com todas as partes, uma discussão profunda da sociedade, com o conhecimento de todos, e que depois chegasse às conclusões que se chegasse, a contente de todos, naturalmente, e que as coisas fossem no sentido de melhor servir a sociedade, neste caso os portugueses. Professor Silvério Cunha. Eu sobre a questão das ordens, eu começava por lembrar uma coisa: as ordens são organismos de direito público, o que quer dizer que o Estado delega nas ordens certas funções e certas, digamos assim, finalidades ou capacidade de executar certo tipo de atos que, enfim, são feitos em nome do Estado, porque o Estado, no fundo, é que as capacita para isso. Portanto, as ordens profissionais não são propriamente associações de direito privado, são de direito público. Bom, mas realmente o problema que se coloca é um bocado este. Em primeiro lugar, de facto, uma coisa é a representação da classe. Eu vou, digamos, abordar isto em 3 pontos simples. Primeiro é que, de facto, nós temos as ordens que representam a classe profissional, que regulam e supervisam as classes profissionais, e aí temos, de facto, um problema que é este, claro. As ordens acabaram por ter, em muitos casos, claro que eu sei que as ordens são todas que existem, as que existem, hoje em dia já são tantas, que eu já sinceramente não sei quais são os poderes de cada uma, ou se há uma norma geral. Sei lá, dou um exemplo: a Ordem dos Advogados terá a mesma estrutura que a Ordem dos Economistas, por exemplo. Bom, isto é um exemplo que me ocorreu. Portanto, não sei se é assim, se não é. Portanto, admito que haja ordens que têm funções diferentes das outras e, por conseguinte, é bom até que haja uma certa uniformização, respeitando naturalmente as especificidades. Portanto, uma coisa é a função, efetivamente, de, digamos, representação da classe profissional que não é da ordem, é de um sindicato, por exemplo, uma associação qualquer desse tipo, e a função de regulação e supervisão que pertence à ordem. Claro que a ordem não deve, evidentemente, interferir em certas questões que de algum modo ultrapassam a função da própria ordem. Eu já vou tentar aqui a dar o exemplo, que é o exemplo tipicamente científico. Quer dizer, não tem muito sentido que uma ordem, eu também partilho essa ideia, embora saiba que ela não é popular entre os membros das ordens, mas a verdade é esta: uma ordem profissional não tem que dar, ou não tem que opinar cientificamente sobre a preparação dos licenciados, neste caso.
tem é que lhes dar, digamos, encontrar meios para que eles possam fazer estágios. Coisa que as universidades também não têm vocação para fazer. Há muita gente que julga que as universidades deviam oferecer estágios para aqui e para lá. Isso é tudo mentira. Se nós misturarmos o saber com o saber fazer, no atual sistema educativo que temos, nessa altura, ou tínhamos cursos de 6 anos e de 7 anos, para licenciaturas, onde as pessoas de facto podiam ter uma fase de saber fazer, ou então, como nós temos, os alunos acabam, quem sai acaba por não saber o suficiente e não saber fazer o suficiente. E isso é tudo, portanto, é tudo mau, digamos assim. Eu dou um exemplo concreto que se passou comigo. Licenciado em Direito, ainda nos cursos de 5 anos, nunca vi um processo na minha vida, embora se discutisse muita jurisprudência. Onde havia processos pelareiros na minha vida é que a seguir a licenciatura fui chamado para cumprir o serviço militar obrigatório e fui colocado na repartição de oficiais de Justiça e Disciplina, onde quando cheguei lá tinha numa mesa, uma secretária, tinha um monte de processos para o Supremo Tribunal Militar, nunca mais me esqueço, que era como cabia a mim, um monte de processos que havia de recursos para o Supremo Tribunal Militar, e eu olho para aquilo e digo assim, o que é que eu hei de fazer disto? Eu nunca vi nenhum. O que valeram foram 2 capitães que eram licenciados em Direito, que eram do quadro, e que me ajudaram muito a saber fazer. Eu, portanto, posso dizer que aprendi a olhar processos. Deram-lhe um estágio. Deram-me um estágio, exatamente. Eu aprendi a olhar para aquilo tudo, até em termos administrativos, foi na tropa. Por acaso, a tropa não era nenhum ordem profissional neste caso, nem é. Bom, portanto, coisas diferentes. Depois, há outro aspecto que eu queria, digamos assim, notar, que é as ordens cometeram um erro. Mas o professor também não lhe fez nenhum exame antes de dar os processos. Também não. Acontece que, mas no fim deram uma classificação, deram-me um louvor, posso dizer, no último dia de tropa. Bom, mas acontece que há uma coisa que eu agora queria dizer para ultimar, que é o seguinte, é que de facto há um problema que é este, é que as ordens tiveram um efeito perverso, que eu acho que é, quando digo perverso, neste sentido, é um efeito não previsto, um efeito secundário não previsto, é que tornaram-se instituições neocorporativas, portanto, de pressão. Houve um advogado, eu por acaso devo dizer que o nome completo dele, não sei qual é, sei o apelido, mas não é o apelido, é enganoso, que foi um advogado, qualquer coisa, penso que Joaquim Pires Lima, mas não é nada aos Pires Lima, nem ao que foi bastonário. Era pai deste... Não, também não. Não era nada. Como, aliás, houve o ministro Salazar. Sim, mas não é esse, não. E assim como houve o ministro Salazar, o Fernando Pires Lima foi um catedrático de Direito em Coimbra, que, aliás, não deixou descendência, portanto, não é nada. E não é nada este Pires Lima também. Portanto, é curioso que pode haver aqui uma qualquer, não sei, pode haver mas havia um advogado, lembro-me eu, há 40, 50 anos, que pôs sempre em causa e disse que era inconstitucional a existência de ordens, de ordem dos advogados, no caso concreto. Já não me lembro como é que a coisa foi, mas eu lembro que uma vez ele chegou a intentar uma ação. Ele era advogado e exercia, mas achava que a ordem dos advogados não tinha nada a ver com o assunto. Bem, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, qual foi o grande efeito, digamos, não previsto das ordens? É que se tornaram grupos neocorporativos de pressão e de interesses. E, portanto, como dizia o José Faustino e bem, começaram a filtrar o acesso à profissão, começaram a impedir que até o Estado investisse na educação em certos pontos, investisse mais ou investisse menos. Começaram, digamos, as ordens começaram a ter um papel que, além de sindical, se assim se pode dizer, passou também a ser um papel de pressão, de grupo de pressão, do grupo de interesses. E isso, a meu ver, não é muito bem, não é uma questão que seja clara, porque se é um grupo de interesses, então é um sindicato. Os sindicatos são diferentes das ordens. As ordens não podem vir emitir certo tipo de opiniões científicas, por um lado, e até vir meter-se em questões de estatutos de profissionais, porque isso cabe aos sindicatos. E é o que nós vemos muito com os médicos, os enfermeiros, vemos muito isso, não é? Que é, num dado momento, falar o sindicato, falar a ordem, parece que estamos a falar da mesma coisa. Teoricamente eles falariam de coisas diferentes. E por isso é que a OCDE, a Comissão Europeia, tem dito que uma coisa é a representação, outra coisa é a regulação. E acho muito bem que isso seja feito assim. Portanto, acho muito bem que haja uma reforma. Agora, o José Faustino disse, e eu não ponho isso em causa, e portanto e acredito perfeitamente, tal como o nosso país é que evidentemente eu acho que isto vai ser, digamos assim, se não for feito em diálogo com os profissionais, nunca terá êxito. Também é verdade que há uma coisa que também para a qual queria chamar a atenção. Está a haver em alguns casos, de algumas profissões, uma revolta muito grande de jovens profissionais contra os velhos profissionais. Há também movimentos anti-ordem.
dentro já de certas profissões. E isso é de evitar. Como é que se evita? É reunindo todos à mesa e dizendo-se, nesta profissão, qual é o desenvolvimento normal de um profissional numa carreira destas? O que é que faz? O que é que deve fazer? O que é que pode fazer? Até onde é que pode chegar? E então ver-se o que é que a Ordem pode fazer a esse nível, por isso, no que respeita à regulação. E deixar que os sindicatos façam o resto. Por fim, a questão das sociedades, a gestão de sociedades, está restringida apenas a profissionais do setor. Não sei, por acaso é curioso, eu isso não sei, por acaso não sei se será bom ou será mau, para ser franco. Não sei por uma razão, porque não sei se não tem implicações depois legais a outros níveis, portanto, não vou pronunciar-me sobre isso, mas é uma questão que só examinando a questão muito vagar e muito pormenor, coisa que não podemos aqui fazer. Pois a ordem que temos é mesmo avançar e já vamos a meio do programa. Vamos então avançar para o próximo tema. Começou a ser comercializada na segunda-feira a nova série de certificados de aforro. Os títulos passam de um prazo máximo de 10 para 15 anos e a taxa de juro baixa dos 3,5% para os 2,5%. Ora, a decisão de suspender a série E e substituí-la pela F deu lugar a várias críticas da oposição. Aliás, o Bloco de Esquerda e o PCP vieram mesmo a acusar o governo de estar a fazer cedências à banca. O Presidente da República entende que a criação de uma nova série de certificados de aforro por parte do governo não teve como objetivo ajudar a banca, mas é também uma forma de chamar a atenção dos bancos para a necessidade de aumentar os juros dos depósitos a prazo. José Faustino, em que ficamos? Não, é que ficamos é que, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda e o PC têm razão, eu subscrevo isso. Foi uma cedência aos bancos. Os bancos, sim, os que disseram têm razão. Embora se possa dizer o seguinte, falando só sobre os certificados de aforro, do ponto de vista técnico da dívida pública, é unânime dos macroeconomistas que é incorreto este tipo de empréstimos de dívida pública. Mas isto é uma pequena... O juro e sim, o custo deste empréstimo nesta modalidade. Mas isso é uma questão técnica de economia e é uma percentagem mínima da dívida pública. Porém, ela tem outro efeito, que é incentivar a poupança, naturalmente da classe média, que é quem pode poupar, porque as pessoas têm muito dinheiro, que são poucas, não é? Mas essas investem noutras coisas, não é? Em certificados de aforro. As classes mais baixas não têm dinheiro para investir em coisa nenhuma. Portanto, isto é poupança para a classe média. E o Estado fez bem isso, porque tinha uma dívida que ficava dentro, é uma dívida nacional que estava dentro do país e que, por outro lado, remunerava relativamente bem, porque há outras coisas que também dão mais, não é? Mas pronto, remunerava bastante bem em termos de juros naquilo que hoje se verifica. Isto porque os bancos, como sempre, não são amigáveis dos seus clientes e o Estado deixou-os fazer isto. O banco diz que os bancos têm excesso de liquidez, o que é verdade, como o Estado tem muito dinheiro por causa de tudo isto da inflação e todas essas situações, dos serviços que prestam os bancos e tudo isso tem dado lucros brutais. É verdade. Eu não tenho nada contra os lucros e sobre isso está tudo dito. O que eu tenho contra os bancos é isto. O banco, se agarrar no meu dinheiro e o depositar no Banco Central Europeu, recebe 3,2% de juro. E a mim dá-me 0,2%. Isto é que é desonesto. Ponto, é aqui que isto tem que bater. E ninguém sai desta tecla. Há outra modalidade aqui. Eu sei que isto é muito complicado, mas deixa-me divagar um pouco. O Banco Central Europeu, através dos vários governos do Banco de Portugal ou qualquer outra coisa, que permita aos cidadãos depositar diretamente no Banco Central Europeu. A ver se os bancos gostam. Porque das duas uma, ou nos deixam ter acesso àquilo que os bancos têm, ou os bancos têm que nos dar acesso a um produto que não seja aldrabado, digamos assim, ou que não nos roubem. Porque os bancos concedem crédito para consumo que chega aí a 7, 8, 9, 10% e mais. Esses pequenos bancos aí de crédito ao consumo. E mesmo para negócios o juro é muito mais alto que estes 3,2%. Pois ao problema da habitação, fica sempre muito para a habitação. Este é que é o ponto da discórdia. Ora, o banco, em primeiro lugar, devia
ter aumentado os juros dos depósitos a prazo para uma percentagem abaixo dos 3,2%, com certeza, que também tivesse o seu lucro, mas que permitisse e não desincentivasse as pessoas a poupar dinheiro. Por outro lado, o Estado, ao lançar, ao cortar aqui um ponto percentual de juros nos certificados de aforro, não deixou de fazer a vontade aos bancos, como diz quem diz isso, diz muito bem, porque não parece outra coisa, não parece outra coisa senão esta. Porque é que o fez agora? Porque tecnicamente, aquilo que eu falei anteriormente, ser correto ou ser incorreto, estar a fazer empréstimos a esta taxa de juro, não é de agora, é de há um ano e tal atrás. Então nessa altura tinha baixado, nessa altura não baixou. E bem, portanto agora não tinha nada que baixar. Ou então obrigar ou criar uma regra qualquer para que os bancos não aferrolhem o dinheiro à conta do Banco Central Europeu ou deixar os portugueses depositar diretamente no Banco Central Europeu. Mas isto é assim, é o que temos. Portanto, este governo tem a particularidade de não acertar uma. E tem outra particularidade curiosa, que é uma evidência, quer dizer, isto não é, penso que ninguém põe isto em causa, aliás, as sondagens, todos os estudos aqui têm feito. Odeia a classe média. Mas é pena e é mau porque vai ser a classe média que os vai derrubar. Muito bem, José Faustino, passo então a palavra ao professor. Eu diria assim, pois aqui há duas questões que são muito diferentes e que, a meu ver, o governo talvez não tenha ponderado, ou se ponderou, enfim, foi uma opção que fez. Que é a seguinte, a questão é, digamos assim, o juízo macroeconómico, penso eu, que se faz sobre a questão das taxas de juro e da oportunidade de, no fundo, elas estarem com isto, enfim, também há quem diga que havia já grandes aforradores que chegavam a ter 250 mil euros em certificados de aforro, e que, enfim, quem tem 250 mil euros sistematicamente em certificados de aforro não será classe média, já. Mas acontece que, enfim, por acaso não interessa. O que interessa... Não? 250 mil? Sim. Claro que a classe média... não, quer dizer, para o nosso país não será. Para o nosso país não será. Para o nosso país não será. No índice Costa não. Pois, no índice Costa não. Qualquer índice. Sim, mas não seria assim em termos sociológicos. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Há uma questão política e há uma questão económica. Economicamente pode haver, e tem havido muitos economistas a dizer que é racional fazer o que se fez. Pronto. E vem pôr a questão assim dessa forma e dizendo que 2,5, apesar de tudo, é muito atrativo, para aqui, para lá, tal. Pronto, ok. Estamos a falar em termos técnicos, mas acontece que as questões técnicas têm outra vertente, neste caso na economia, que são as questões políticas, por muito que nós pensemos que não, sociais e políticas, por muito que nós pensemos que não. Aqui, a que eu penso, claro, dou por adquirido, sinceramente, com a franqueza, apesar de lhe há mais de um mês sem andar a falar nessa história toda, a verdade é esta. O governo veio logo o homem do Banco do CTT falar na televisão e logo assim o Ministério das Finanças reagiu assim. Queremos ou não, foi uma cedência, porque não foi bem, até a própria, digamos, data, a forma imediata como se reagiu, etc., tudo mostra que foi uma cedência, por muito que o Secretário de Estado... Com a gravidade que o Presidente do Banco CTT foi Presidente da entidade sim. pública. E acontece que, por muito que o Secretário de Estado diga isto ou aquilo outro, a verdade é esta, que não tem nada a ver. As afirmações técnicas valem o que valem, portanto têm a sua racionalidade própria. Muito bem. Agora, politicamente, a verdade é aquilo que o Governo, a meu ver, não está a ponderar. O que é a verdade? A verdade é esta. A verdade é velha, como tudo, que já Aristóteles fala nisso na política. Aristóteles sempre disse que os sistemas sociais, admitindo que não há um sistema igualitário de distribuição de recursos, isto é, que não ganhamos todos o mesmo, que não temos todas as mesmas, oferimos as mesmas posições da sociedade, etc., admitindo toda a história dos últimos 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 anos, porventura de 15 mil anos desde o Neolítico, admitindo, portanto, que não há igualdade, acontece que Aristóteles já dizia na política há 2.500 anos, praticamente, que a classe média era aquela classe que conseguia estabilizar os sistemas políticos. E está provado na história, ao longo da história, está provado que sempre que, sobretudo em certo tipo de regimes, como são os regimes políticos modernos, em que não há uma entidade divina que toda a gente obedeça por definição e à partida, em que há secularização, racionalização da sociedade, etc. Sempre que a classe média é fraca ou débil, um regime político tende sempre a balancear e tende sempre a ir ao fundo e a ser substituído por regimes que são ou autoritários ou pessoais
e, portanto, são sempre provisórios e são sempre instáveis, porque só duram aquilo que vive o ditador de turno, que nunca é muito tempo em termos históricos, bem vistas as coisas. Portanto, o que é que eu acho? Acho que, efetivamente, o governo devia ter pensado nisto. Claro, se me disserem que 3,5%, digamos, alguns dizem agora de forma populista e demagógica, que é o caso, curiosamente, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD, que vem dizer que o governo está com isto a destruir a classe média, mas que a verdade é esta, que de facto, portanto, com isto está a obrigar que certas partes da população, a maioria, pague juros a uma minoria privilegiada, que seria a classe média. É evidente que quando se diz isto, pode estar-se tecnicamente a dizer uma verdade, mas esquece, por exemplo, que a dívida interna seria interna, não seria externa, mesmo que o Estado se endividasse a um juro maior, que, sendo racional que o Estado se endivide o menos possível e, portanto, baixando o juro, dado que se pode financiar a juros mais baixos noutros sítios, a verdade é que, do ponto de vista político, obtinha certo tipo de efeitos políticos que assim não obtém tanto, apesar de 2,5% continuar a valer a pena, mas em suma, isto mostra uma coisa, mostra que o governo, que é, por definição, o soberano detentor da esfera política da nação, é o detentor da esfera política na ação, curiosamente confunde a ação política com a ação puramente económica, o que é uma coisa que me deixa perplexo e que eu acho, com toda a franqueza, que não é admissível. Não é admissível. Eu, se fosse o Presidente Marcelo, e terminarei a respeito dele também, eu, se fosse o Presidente Marcelo, dava 9 valores ao Secretário de Estado e, portanto, reprovava-o. Porquê? Em ciência política, claro. Porque por muito que ele saiba de economia e finanças, a verdade é que ele não pode desligar os efeitos políticos destas medidas. E tem que saber pesar quais são os mais importantes, no conjunto, no fim, o que é mais importante, o que é que mais fica e o que é que menos fica. Desculpe me interromper. Sejamos claros. Se não houvesse os milhões que há a fugirem do banco para os depósitos, para os fiscais de aforro, não se baixava o juro. Não haja qualquer dúvida disso. Acredito. Tem razão naquilo que está a dizer. Agora, eu queria que terminasse com uma coisa. Um brilho mérito como como é que se diz, um bom professor, enfim, é um bom professor, pronto, Pronto, muito obrigado. Um coração. Muito obrigado. Porque esse secretário de Estado não era 9, era 2 a parte de 0. É que 0. 9 já chega para reprovar. Expulso da escola. 9 já chega para reprovar. Agora, outra coisa que eu queria dizer é que, no entanto, devo dizer que fiquei achei muito mal. Não é uma questão de classificação aí. Quem sou eu para classificar, até porque o Presidente da República já me classificou a mim, já esteve em júris meus, onde eu estive como candidato e, portanto, nem admiro muito a obra dele. O senhor é professor, pode dar notas à vontade. Sim, mas acontece que eu não vou dar notas ao Presidente da República. Eu vou dizer uma coisa. Quando ele sai com aquela de pede um esforçozinho aos bancos, eu achei tão mal. Achei tão mal ele dizer isso. Ele não devia dizer, ou não dizia nada, pronto, era uma questão interna, e estava lá fora, eu não sei se ele falou cá dentro, se falou cá lá fora, mas seja como for, ou não dizia nada, ou então dizia, de facto está mal pensado e tem que ser feito desta maneira, ponto, e dava uma opinião política e era a opinião dele. Ao estilo dele dizia assim, também começa a ser a altura dos bancos terem alguma vergonha na cara. Exatamente, pronto. Agora, a questão é esta, agora pedir um esforçozinho aos bancos é tão ridículo, até por uma razão agora, porque agora os bancos não vão fazer esforçozinho nenhum. Quase 3%. Exatamente, e não fazer um esforçozinho nenhum, e portanto ele fica até, as pessoas até devem ter olhado assim, eu acho que ia pensar, o que é que uma pessoa normal pensa quando vê na televisão, será que sou eu que estou maluco, é? E portanto penso mal, e ouve o chefe de Estado dizer assim, vá lá, faça lá um esforçozinho. O chefe de Estado não diz, vá lá, façam lá um esforçozinho, que diabo. Portanto, enfim, Governo e Presidente da República estiveram mal. Passamos então para outra área, a saúde. Urgências e privados vão poder passar baixas, as urgências hospitalares e o setor privado vão poder passar baixas e algumas licenças por cancro poderão ser alargadas para 3 meses, anunciou hoje o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O que é que acha desta medida? Acho bem, aliás, ela nem devia ser de outra forma, que lá está.
fala-se das ordens e um médico que é licenciado em medicina e tem a carteira de médico deve ter capacidade, esteja onde estiver, mesmo que esteja à pesca, para dar baixa médica, seja a quem for, e passar os atestados que entender passar e receitar aquilo que deve entender. É a prática médica. Está licenciado para isso e tem um cartão para isso. Portanto, não faz sentido de outra forma. Era o que era o que faltava mesmo. Era que o médico, no exercício das suas funções, não pudesse dar baixa a um doente por facto de estar na privada, ou estar aqui, ou estar acolá, ou qualquer outro ato médico, enfim. E aliás, a própria classe médica também se tem acomodado muito a isto quando em coisas que não têm razão nenhuma, que nem faz sentido nenhum, como aquela dos partos dos enfermeiros e coisas do género, ficam tão assanhados. Quer dizer, eu se fosse médico ficava assanhado era com este tipo de atitude, não é? É só o que tenho a dizer, não tenho a dizer muito mais. Eu subscrevo completamente que isso o José Faustino e, portanto, não digo sequer mais nada. É mesmo exatamente isso. E muito bem, porque estamos mesmo quase a terminar. Vamos já passar para o próximo tema. A Jornada Mundial da Juventude não se faz sem o Papa, diz a organização. Não há um plano B, dizem os responsáveis, que nem colocam a hipótese de Francisco ser representado por uma outra figura. O que a organização do evento veio dizer faz sentido? Eu não sei responder a isso, porque eu não percebo nada de Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, isto foi uma iniciativa de um Papa. Eu penso que a iniciativa, a gênese, a questão essencial destas jornadas, é um encontro da juventude a nível mundial com o Papa. Isto foi uma invenção do Papa João Paulo II e que os outros Papas têm seguido. Tanto Bento XVI como agora o Papa Francisco. De facto, numa primeira análise, não faz sentido haver uma jornada da juventude sem o Papa. Se há um encontro da juventude com o Papa, se o Papa está impossibilitado por qualquer motivo de estar na jornada, então não faz sentido que haja jornada. Pode-se pôr outra questão. E os investimentos que se fizeram, e o esforço que o país fez, e tudo isso, toda a expectativa frustrada. Bom, aí, como se costuma dizer na gíria popular, temos pena. As coisas são como são. Ninguém previa, e aliás isto era para já ter sido, o Papa estava melhor de saúde nessa altura, mas veio a pandemia, estivemos todos guardados, sossegados para não haver problemas, não se podia fazer a jornada, e a vida é como é. Portanto, isto sendo uma jornada mundial da juventude, com o Papa e tudo isto ligado à Igreja, Deus está acima de todos, penso que todos eles acreditam nisso, e decidirá com o melhor entender. Portanto, eu não sou capaz de fazer uma análise disso. Agora, de facto, não faz sentido, independentemente de todas as questões materiais, não faz sentido uma jornada da juventude ser o Papa. De qualquer modo, espero que sua santidade melhore, parece que sim, que as coisas estão a correr bem, e que esteja presente e que venha, talvez com um programa mais aligerado, mas espero que se realize e que ele venha a Portugal e que tenha mais uns anos bons pela frente de vida e de saúde. Pois, eu por acaso aqui, hoje somos capazes aqui de estar em discórdia, mas eu vou dizer porquê. Porque, por uma razão, porque eu penso que isto é talvez saiba mais dessas coisas Não, da igreja do que eu, não sei, mas a questão é assim, eu penso que esta Jornada Mundial da Juventude é uma ideia de um Papa, que os outros Papas sempre subscreveram e a que presidiram, mas antes de mais da Igreja, não é? Católica, e portanto eu penso que a Igreja Católica terá sempre a possibilidade de apresentar o número 2, o Secretário de Estado do Vaticano, nomeadamente, ou alguém titulado pelo Papa para o efeito. Portanto, eu penso que, até porque o Papa pode enviar uma mensagem, pode até hoje tecnologicamente falar do Vaticano, e portanto eu penso que podia fazer aqui uma espécie de mix a esse nível. Portanto, eu acho que devia haver um plano B nesse sentido. Mas claro, quem sou eu? Eu não sei nada disso, porque evidentemente não sei qual é a lógica profunda destas Jornadas Mundiais de Juventude. Pode ter uma lógica profunda, tão profunda, que efetivamente, digamos, obriga que seja ou Papa ou nada. Claro que se assim for é evidente, são as contingências da vida, as despesas fizeram-se, portanto eu também não sou adepto que se venha cá um número 2 ou haja qualquer outra forma assim meio, enfim, tecnológica e tudo isso para tratar da questão, só porque se gastou X e tem que se fazer. A questão não se põe assim, a questão põe-se na simbólica do problema. Se a simbólica é fundamental com o Papa e portanto se não resulta sem ele, então pronto, não tenho nada a dizer porque não pertenço à organização, nem conheço essa lógica.
Não posso deixar de dizer duas coisas. Uma coisa, Até estamos de acordo, professor. até aqui estamos de acordo. Pronto. Agora, O resto não, eu sugeri a hipótese o resto de haver. são Não, questões materiais. eu sugeri a hipótese de poder haver um Papa à distância, vir cá um número Não 2, tem nada etc. contra As isso. coisas assim. Mas eu de facto não sei como é que é. Eu também, por exemplo, não sabia responder à pergunta. Agora, há uma coisa que não posso então deixar de dizer, que é a seguinte. Há uns anos, que não foram muitos, foram talvez 17, 16, por aí, houve um alto dignitário político iraniano, fundamentalista, claro, que foi à Itália discutir umas questões que tinham que meter com o petróleo, o santo petróleo. E quando meteram com o santo petróleo, acontece que o senhor não podia, como fundamentalista que era, passar ali por uma galeria que estava cheia de estátuas de nus renascentistas. E então o governo italiano sujeitou-se à estupidez, cretinice, para ser suave com as palavras, de encaixar com madeira, com tapumes de madeira, as estátuas todas, uma a uma, aliás, que é uma coisa ridícula. Portanto, cada estátua tinha 4 tapumes de madeira a tapar, digamos assim, estava em fundo a encaixar a estátua, para que sua excelência, o dignitário iraniano, não fosse ferido no seu pudor. Pronto. E o que é que se disse na altura? Que não devia ceder ao fundamentalismo. Esse fundamentalismo idiota que reina agora pela Europa e que, na verdade, é um fundamentalismo que ataca muito pelo lado islâmico, como é evidente. O que aconteceu agora à estátua de Cotileiro? Vão tapá-la porque acham que ela não fica bem. Então a gente sabe porquê. É moralismo, nada mais. E pior, ouvi hoje a dizer que para proteger, tudo aquilo que vai proteger esta estátua vai custar 100 mil euros, que eu acho imoral. Eu acho que é imoral, acho que isto é inadmissível, e acho que no meio disto tudo o Papa Francisco era aquele que menos se importaria com a existência ou a aparição daquela estátua. Portanto, acho isto da parte da Câmara de Lisboa, ou da parte do governo, não sei quem foi, Isso é bacuquice. estão como o dignitário iraniano. São fundamentalistas como eles. Portanto, a meu ver, deviam ser todos corridos a esse nível. Eu chamei aos outros cretinice e estupidez. Acho aqui também cretinice e estupidez. Pronto, é assim, o fundamentalismo espreita por todo lado. Eu estou de acordo consigo, só que acho que é estupidez e cretinismo. Pronto. Como Dupont e Dupont. Exatamente. Ora, estamos mesmo... Eu não sabia dessa. Estamos mesmo em cima da hora, mas vamos então ao último tema. Kiev e Moscovo acusam-se mutuamente de terem atacado a barragem e levaram o assunto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais de 40 mil pessoas em risco direto. José Faustino, alguma das partes sai beneficiada com esta destruição? Com o rebentar da barragem. Exato. Sai a União Soviética, perdão, a Rússia. Estas coisas. Sai a Rússia, a Rússia sai beneficiada, como é evidente. Então, a Ucrânia está-se a preparar para uma ofensiva grande ou pequena, ou pequenas ofensivas, que fará uma grande ofensiva, ou seja, para reconquistar território, e um ponto estratégico fundamental é o rio de Dnieper, que é onde é a barragem. Ora, se rebentam com a barragem e criam um lago artificial, portanto ele transborda, não é? Ele agora há de estabilizar, o rio vai estabilizar, mas até lá está a provocar aquilo que nós vemos na televisão. E, portanto, isso prejudica naturalmente o movimento das tropas. Eu não sou militar, peço desculpa, não sou estratega militar, mas se por acaso eles tiverem, a frente também é muito grande, mas se eles tiverem que avançar em terreno sólido, avançam com carros que andam no terreno, e se tiverem que avançar num lago, têm que avançar com material anfíbio, né? Tem que ser veículos que andam em terra e em água. Não é que não os tenham com certeza, os leopardos andam debaixo d'água e fazem das coisas, acontecem, mas de facto a Rússia, ao provocar, estou convencido que foram eles, aquele acidente, aquele problema. Aliás, a Ucrânia já tinha denunciado a existência de cargas explosivas na barragem. A barragem é a mesma parede, não é o lago, a gente confunde às vezes isso. O lago é a Albufeira e a barragem é a mesma parede. Portanto, havia cargas na barragem, na parede, e elas agora devem ter rebentado. Portanto, não foi processo por ter subido, porque também tem descarregadores de superfície, tem várias coisas. Não é por aí, não acredito que tenha sido por aí. Devem ter rebentado as cargas. Portanto, aquilo estava à guarda dos russos. Tinham lá cargas montadas e aquilo rebentou.
não me parece a mim, sinceramente, não houve notícia nenhuma de um míssil de cruzeiro ou uma ogiva. Uma ogiva não é nuclear, uma ogiva convencional, mas não sendo especialista militar nem engenharia, para causar uma coisa daquelas, um rebentamento daqueles, sem ser com minas, tem que ser um míssil, não sei, tem que ter uma coisa para com 100 quilos ou mais de explosivos, mais 500, tinha que ser um míssil de cruzeiros daqueles valentes, não é? Não é cá um drone, uma coisa dessas. Portanto, eles nem têm esse equipamento, têm uns mísseis agora, começam a ter uns mísseis. Portanto, nada disso consta, não é? Portanto, deve ter sido a Rússia, portanto, é essa que de facto beneficia. Agora, o que me parece é que as coisas estão de feição. Beneficia aí, mas prejudica-se noutro sentido. É que une mais o Ocidente, quer dizer, as pessoas cada vez estão mais unidas em relação ao problema na Ucrânia. E eu até receio que a unidade até seja forte mais, porque neste momento já está ultrapassado o problema dos mísseis de longo alcance, já está ultrapassado o problema dos F-16. Agora fala-se em pôr tropas no terreno. Portanto, já há países dispostos, não no âmbito da NATO, mas em colocar tropas no terreno. Ora, isso é eu confesso que acredito, não acredito, a menos que o homem fique louco mesmo, e eu essa coisa das loucuras dos ditadores não sou muito dessa teoria. Não é o nuclear que me preocupa, pelo menos no curto prazo. Mas se, por exemplo, a Polónia meter tropas no terreno na Ucrânia, a outros países ali daquela zona, de facto as coisas tomam uma escala completamente diferente. E isso vai prejudicar a Rússia. Portanto, não me parece, apesar de terem tirado vantagem no campo, como isto se trata de uma guerra híbrida, no outro campo de comunicação, tem prejuízo. Portanto, estou convencido que foi isso que aconteceu. Agora, a Rússia e a União Soviética têm uma longa tradição em arrebentar barragens e fazer coisas destas, não é? Do lado de cá há também alguns casos, mas muito menos. E os aliados também arrebentaram com diques na Holanda e coisas do género. Mas é prática desta gente ali daquele de leste arrebentarem barragens. Portanto, é um tipo de ação que eles costumam levar a cabo. E do resto, vamos ver. Agora, a ofensiva há quem diga que já começou, há quem diga que está para começar. Eu não sei dizer, mas o que é certo é que há ali novidades, não há dúvida nenhuma disso. A mim parece-me, para a coisa ter mais eficácia, apesar de tudo, é necessário haver uma forte ação da Força Aérea, mesmo, os aviões têm mesmo que chegar, visto que os mísseis que têm boa eficácia, pelo menos na Crimeia ou até mesmo em algumas zonas da própria Rússia, isso também é bom, já há países a aceitar que é legítimo, como era bom de ver, e no direito internacional é poder bombardear para a próxima Rússia. Esses mísseis já estão preparados para ser lançados de avião. Mesmo que sejam lançados de terra, é uma adaptação, portanto eles estão a ser adaptados aos MiGs, eles trabalham bem com os F-16 e portanto precisamos de F-16 para lançar os mísseis, e os F-16 precisam de pistas para aterrar, e lá está, com estes obstáculos todos no terreno, mais difícil se torna. Portanto, é a guerra, é o cenário de guerra que estamos a viver. Professora, para terminar, até porque estamos mesmo em cima da hora. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para um ponto. A situação é grave por uma razão, até porque isto afeta, curiosamente, segundo vi num debate ontem num outro canal estrangeiro, ouvi dizer que havia um problema com Zaporizhia a respeito desta barragem, porque parece que há uns depósitos de água de Zaporizhia que ficariam assim em xeque, e se houver um problema qualquer na barragem de Zaporizhia, que é nuclear, como se sabe, na central de Zaporizhia, que é nuclear, como se sabe, haverá um problema de um desastre efetivamente nuclear. Dois, acho que o governo ucraniano cometeu um pequeno erro tático, que foi o de não querer uma investigação internacional a isto. Houve quem propusesse isso, e o governo ucraniano disse que não. Fez mal, por uma razão, porque isso não é que tivesse importância agora para o caso, muita importância prática, mas era sempre bom do ponto de vista da retórica. Até por uma razão, porque os russos dizem que foram os ucranianos, portanto, impunha-se tirar, digamos assim, uma conclusão. Terceiro ponto, acho que é importante também dizer o seguinte:
Como se sabe, o direito internacional proíbe hoje o uso da força, a não ser em certos casos. Então, temos o direito internacional da guerra, que se chama o ius ad bellum, que se divide no direito à guerra, o ius ad bellum, e depois o direito na guerra, que é o ius in bello. Ora bem, o ius in bello é onde há as limitações. Ora, parece-me a mim claramente uma coisa. A guerra nunca foi espetáculo agradável nem moral. Os Estados têm sempre dificuldade, os exércitos, melhor dizendo, dificuldade em cumprir o ius in bello de forma, digamos, absoluta. E toda a gente sabe que todos metem água. Só que os erros de uns não justificam os erros dos outros. Quarto lugar, eu acho que o ius in bello, neste caso, é escandalosamente quebrado, porque atirar abaixo uma barragem não é propriamente uma questão de ordem só militar, é uma questão de ordem civil, é uma questão humanitária. Portanto, é uma questão... E quinto lugar e último, isto mostra que quem fez isto, e provavelmente a Rússia fez, porque a meu ver foi quem tinha mais interesse nisso, mostra também que está disposto a tudo. E isso é que a mim, é, digamos para mim, a verdadeira novidade. Porquê? Pode querer dizer isto que é um ato, até certo ponto, de desespero, no sentido de causamos baixas do outro lado, mas também causamos baixas do nosso, mas isso não tem interesse, vale tudo já? Pode querer dizer isso? Seja como for, se os ucranianos fizessem isso, também seria mesmo o raciocínio. Quer dizer, estamos perante uma espécie de irracionalidade que tomou conta da racionalidade que a guerra ainda pode ter em alguns aspectos. E isso é que eu acho que é grave, porque vai ter consequências cada vez mais graves. Eu penso que as pessoas, neste caso Putin, porque foi ele que invadiu a Ucrânia, portanto ele é que começou a pôr em infringir o direito internacional, eu acho que ele não percebeu uma coisa elementar, que eu acho que é estranho, para mim continua a ser estranho, no Estado-Maior, etc., que é, não percebeu que ao fazê-lo estava a contribuir para uma situação de correlação de forças que deu o que der, seja como for, vai provocar décadas ou até vai ultrapassar o século XXI num ambiente de negatividade, de ódio entre povos, entre nações. Será que isso não deu para perceber isso? Será que entramos naquela fase em que regredimos tanto, que estamos no século XIX? É que nem vale a pena falar, para terminar, não vale a pena dizer que estamos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, porque a Primeira Guerra Mundial e a Segunda ainda têm muito do século XIX, portanto estamos em século XIX praticamente, em que há metodologias, formas de encarar o outro, etc., que são perfeitamente até, digamos, normalizadoras do terror e da violência. Ora, isto eu acho que já não é de civilização do século XXI. Portanto, eu acho que ao ius in bello devia-se substituir agora o ius pós de bellum. Esse é que seria o verdadeiro direito, digamos, pós-guerra. E só se isto pode levar, claro, podemos agora acabar sempre dizendo assim, pode levar a que ambas as partes reconheçam um ponto, talvez possa estar mais próximo do que se julga, que é o ponto em que ninguém pode ganhar a guerra, então talvez se sentem a uma mesa de negociações para negociar qualquer coisa. Pode ser. Agora, que isto se atingiu, a meu ver, foi uma marca muito forte no plano da racionalidade moral, que tem muita influência, apesar de tudo, em tudo, infelizmente foi. E chegamos assim ao fim de mais uma revista da semana. Até ao próximo capítulo.